Meus irmãos, Deus abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o irmão Pedro, a esposa, que estão nos visitando, dando esta honra, né? Que Deus ricamente vos abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos através da internet. E está se aproximando o evento ali em Belém, na verdade na cidade de Benevides, ali com o pastor Mendes e a igreja, né, que Deus colocou sob os seus cuidados até o rapto. E nós estamos viajando na sexta-feira, passando por Canamberi. Domingo nós vamos transmitir o culto de Canamberi, ali no lado do irmão Celso e alguns outros irmãos ali de Castro, né, e região. A gente já convida os irmãos ali, irmão Natanael, a família, para estarem juntos conosco, né? E depois, na segunda-feira, nós vamos seguir para Goiânia, e de Goiânia vamos seguindo pelo Maranhão até chegarmos em Santo Antônio do Tauá. Orem por nossa viagem. Nossas reuniões continuam online, né? Nós vamos estar transmitindo nas quarta e domingo uma mensagem, com exceção desse domingo. E depois, quando a gente voltar por Maceió, ali com o irmão Manuel Josia, irmão Manuel Alexandre, irmão Lúcio Mário, nós vamos transmitir dali também, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, nós estaremos transmitindo para que os irmãos participem. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, São Mateus capítulo 16, versículo 17 ao 19, e depois nós vamos a 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. 1 Coríntios 3, versículo 10 a seguir. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Querido Deus e Pai, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, fale conosco através da sua palavra, porque o Senhor sabe o que nós precisamos de ouvir, precisamos de se alimentar. Ajuda os teus filhos através da internet e abençoa eles ricamente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentarem. Temos aqui um assunto para podermos falar um pouco. Eu estava vendo algo, né? O profeta disse que a gente tem que fazer o diabo se sentir pequeno, né?
E não só se sentir, mas ficar pequeno. Ele diz, você... Parece que é a postagem de hoje, né? Do pão diário, né? Você tem que fazer o diabo se sentir pequeno, porque ele quer fazer você se sentir grande. Ele quer fazer com que você se ache que você é grande. Mas quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, você coloca ele tão pequeno que ele resolve ir embora, né? Porque, veja, Satanás, se ele consegue te derrubar através de uma tentação, depois ele não vai te derrubar mais com aquela tentação. Depois que você cair, está caído, né? E se você levantar, ele vai tentar de novo, mas de outra forma. Ele derrubou Davi com a mulher, né, que foi com Batseba, mas depois ele não tentou derrubar Davi de novo com mulher, né, mas através da fama, né, através da fama. Então Davi pediu para Joabe levantar o censo, e aquilo era contra a palavra. Deus nunca queria que numerasse o seu povo, nunca. E foi aonde a Bíblia diz em Crônica que Satanás incitou a Davi a levantar o censo. Veja só, Davi levou 7.000 homens à morte por causa daquilo ali. Deus enviou Martinho Lutero para traduzir uma Bíblia. Ele foi o mensageiro da quinta era da igreja. Mas veja, ele teve um pequeno desvio político. Levou milhares de pessoas à morte. Não que ele se perdeu, mas um pequeno desvio, porque ele tinha o poder da palavra. Você pode ver que os políticos hoje procuram os grandes homens, que tem muita gente. Pastor que tem pequeno rebanho, eles não andam atrás. Andam atrás de gente que tenha 1 milhão, 2 milhões de pessoas que lhe seguem, né? Então, Davi levou milhares de pessoas à morte. E a mesma coisa aconteceu com Lutero. Nós poderíamos numerar e levar essas coisas também falando sobre o irmão Brana, tá? Na viagem à África, todas as coisas que aconteceram, que o irmão Brana, as coisas não começaram a dar certo. Ele perguntou a Deus, quando ele estava na África do Sul, por que daquilo? Que as coisas não estavam dando certo. Aí ele disse, é porque você está ouvindo os ministros. Aí ele prega que o problema vem a ser os ministros. É isso que você tem ouvido a eles, você deixou de me ouvir. E o nosso assunto é doutrina versus revelação. Nós estamos vivendo no tempo de doutrina ou de revelação? Nós vivemos no dia da revelação. A revelação é aquilo que não se explica, é aquilo que se crê. Ele deixou de ouvir Deus para ouvir os homens de negócio, para ouvir o quíntuplo. Porque o quíntuplo, sem o profeta, é como uma arca. Davi, quando estava trazendo a arca para Jerusalém, houve morte. O profeta disse que a arca não tinha Deus, porque Deus não foi consultado. Quem era Deus naqueles dias? Deus estava no profeta Natã. E o profeta Natã não foi consultado, ele também não se ofereceu. Não gritou, ô Davi, está errado, olha que a mensagem diz assim. Não, deixou quebrar essa cara. E assim Deus faz. Então, Davi consultou os capitães, mas não consultou a Deus. Se ele consultasse a Deus, Deus ia dizer como era para trazer a arca, aí não ia haver morte. Então, Deus estava representado no profeta Natã. Então, como ele não consultou a Deus, morreu um homem. E aí trouxe tristeza, né, luto para Israel. Então, hoje as pessoas pensam que
eles disseram, a unção agora está no quíntuplo. Nós vemos que depois da morte do irmão Brana, o quinto pensou que eles iam evangelizar o mundo com a mensagem. Um saiu com a ressurreição isolada, outro saiu com a dualidade. Houve tanta confusão, tanta divisão, porque eles não ficaram com o profeta. Eles acharam, morreu. Não, mas a mensagem não morreu. Samuel tinha morrido, mas o seu ministério continuava. Ele disse para Saul o que tinha que fazer. Quando ele foi consultar ali a pitonisa, apareceu Samuel. E Samuel disse para Saul o que tinha que fazer. Por quê? Ele disse, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Samuel ainda era o profeta daquele dia, mesmo depois de morto. Porque tinha uma mensagem, 1ª e 2ª Samuel. Então, o irmão Brana, mesmo depois que ele partiu, nós vemos que os ministros saíram pelo mundo e não souberam responder às perguntas. Porque o povo começaram a ler, o povo foram ao profeta. E quando os ministros saíram pelo mundo, eles receberam as perguntas. O que é o novo nome? Que são os trovões? Eles não sabiam. Para saber, tinha que ir a Laodiceia 38. Para saber, tinha que ir os selos. Jeová Jirê. Para saber o novo nome. Então, eles tinham que ir ao profeta. Mas eles foram aos capitães. Eles foram ao quíntuplo. Mas o quíntuplo sem o profeta é como uma arca sem Deus. É como uma arca num carro novo. E o povo hoje está tentando levar esta mensagem num carro novo, só que Deus não vai estar. Deus não está. Como o pastor Osmar pregava, ele dizia, Deus não está mais na Bíblia, Deus não está mais na mensagem do irmão Brana, Deus não está mais no CD, Deus está em você. Ele saiu daqui para entrar em você. Então, doutrina é um ensino. Tem a doutrina da Testemunha de Jeová, tem a doutrina adventista, dos mormons, a doutrina da Assembleia de Deus, diferente da doutrina de Deus e amor. Cada igreja tem sua doutrina. Para ser uma igreja tem que ter doutrina, né? E o irmão Brana também tinha a sua doutrina no seu dia. Agora, quando os selos foram revelados, aí foi aonde Deus tirou o irmão Brana de cena e as pessoas começaram a seguir a ordem da igreja, começaram a seguir a mensagem da santificação, que é muito boa, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e esqueceram que a igreja ela está fundamentada sobre a revelação, porque ninguém pode colocar um outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Veja o que ele disse para Pedro, sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja. Então, hoje é a revelação. A doutrina não deveria separar ninguém, que, na verdade, o que separa é o Espírito, como disse Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver pleno acordo, né? Então, o que conta é o Espírito, não é a doutrina, não é o ensinamento. O irmão Brana andou com pessoas que tinham doutrina diferente, os budistas, os católicos. Ele, falando sobre os católicos, ele disse que um católico pode ser salvo sendo católico, mas se ele confiar na igreja, ele se perde. Se ele confiar em Cristo, ele se salva. Houver tempo, eu vou ler para vocês. Eu disse, mas como? Sim, se ele confiar em Cristo, ele se salva. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso é a Escritura.
Agora, se ele for confiar na igreja, ele se perde. Mesma coisa nós vamos confiar na igreja, é como o povo está confiando no ministério. Mas o ministério, se é a mensagem de uma só pessoa, você vai se perder, vai entrar na grande tribulação. Porque a revelação dos selos foi uma pré-estreia para o rapto. O pastor Osmar falou isso aí numa de suas mensagens. Então, aqui, agora, o play, que é o assunto, né, do dia, do momento, né, o play não é uma doutrina. Apertar o play é uma revelação. Se você apertar o play por doutrina, você está errado. Agora, se você aperta por revelação, aí muda. É como o dízimo você paga por revelação. E o rapto é uma revelação. O novo nascimento não é batismo nas águas, é uma revelação. Como disse o profeta Oséias, meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Esse é o problema do povo hoje. Lhes falta uma luz, a revelação. O play não é uma doutrina, e sim uma revelação. Nós apertamos o play por revelação, não por doutrina. Falando do play de Jeffersonville, se você apertar por revelação, amém. Se você apertar por doutrina, né, costume, por credo, você vai se perder. E vai se perder aqueles também que te ouvem, né? Porque já vai sair ensinando uma coisa que não está certo. Então, tanto faz você apertar Apocalipse 10, 1 a 7, quanto Apocalipse 10, 8 a 11, se você aperta por revelação, não por uma imposição. Nós não impomos ninguém. Não. Nós somente, é como as placas, vai apontando. Você vai dirigindo, falta 150 quilômetros para chegar em Vacarias. E você vai seguindo as placas, o GPS. Nós apenas vamos apontando para você o caminho. 2 Coríntios 13, verso 1, São Paulo disse: e essa é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Irmãos, eu ia colocar aqui, mas está no quarto selo, a partir do parágrafo 90, você vai lendo ali. O irmão Brana diz que você tem que escutar a série completa. Você vai estudar sobre as 70 semanas de Daniel, são 3 livros. Não adianta estudar um só, você vai se perder. Porque as 70 semanas de Daniel é uma preparação para os selos. Você tem que ler os 3 livros ou escutar as 3 pregações. Por exemplo, Hebreus, tem Hebreus capítulo 1, vai até Hebreus 7. Se você escutar só uma fita de Hebreus, você não vai saber nada, você vai se atrapalhar. Você tem que escutar toda a série. As eras da igreja começa com a revelação de Jesus Cristo. Você lê aquela mensagem e não lê as outras. Eu já conversei com irmãos que nós estávamos falando sobre o 7º selo. E ele tinha lido só até o 6º. Ele não tinha conhecimento do 7º e ele queria discutir o 7º selo. Você não vai discutir o 7º selo se você não leu nem o 1º. Agora, veja, o irmão Brana pregou 1.200 e poucas mensagens. Aí você escuta uma mensagem do irmão Brana e vai fazer uma doutrina daquela mensagem. Vai escutar os 7 selos, lê as 7 eras, porque ali estão todas as mensagens do profeta. O pastor Osmar pregou mais de 5.000 mensagens. Você pega uma mensagem aqui, outra ali, e vai tentar fazer uma doutrina daquilo ali? Não.
Se você tem revelação, você vai escutar sempre. É o alimento da hora. Mas e o quíntuplo? Nós vamos chegar lá. O quíntuplo não funciona sem a mensagem de uma só pessoa. Era como a arca. Para trazer a arca tinha que ter Natã. Natã tinha que orientar a Davi como trazer a arca. O que eu estou trazendo para você aqui nessa noite é Bíblia, é mensagem. O problema é que as pessoas são tediosas, elas não lerem, elas não estudam, elas não oram, depois elas querem discutir. Então, Davi cometeu o erro. Ele queria buscar a arca. Ele queria trazer a arca para Jerusalém. Ele disse, eu moro em casa de cedro. A arca do Senhor está, entenda, estava lá na casa de Obed-edom, que também era da descendência de Levi. Então, Davi foi fazer uma grande festa. Não consultou a mensagem do dia. O mensageiro do dia. Então, hoje nós temos um mensageiro a consultar. Nós não vamos consultar mortos. Não, nós temos a mensagem gravada. A mensagem está no ar aqui. Você sabia que hoje ela não está mais em livro, ela está no ar. Você tem ela aqui. Você tem ela na TV. O mensageiro do dia está ali. Então não é uma doutrina, meu irmão. É a mensagem, é a revelação. É a revelação. Agora, veja São Pedro. Ele falou dos pontos difíceis, os pontinhos difíceis da mensagem de Paulo. Ele disse que os ignorantes, instáveis, deturpavam para a própria perdição deles. Eu espero que vocês não estejam deturpando para a perdição de vocês. Porque nós não estamos aqui para trazer uma mensagem para você se perder. Mas eu estava ouvindo o pastor, e ele estava falando naquela mensagem ali. Ele disse assim, a minha mensagem forma cabrito e forma ovelhas. Ele disse, faz 20 anos que vocês me ouvem, e agora vocês saíram encontrando defeito. 20 anos, ele disse, porque essa mensagem forma cabrito também. Veja, Abraão tinha semente. Sara era estéril. Mas quando ele colocou a semente em Agar, foi num ventre inadequado. A semente estava correta, mas o ventre não. O que é que nasceu ali? Nasceu um indomável, um Ismael, um guerreiro. Eles nunca tiveram paz, até hoje, com seus irmãos. Agora, a semente no ventre de Sara, nasceu o filho da promessa, Isaque. E depende do ventre. Irmão Brana, a sua mensagem também formou cabritos. Formou aqueles que mais tarde vieram a lhe adorar, fazer a coisa errada. Mais tarde vieram a chamar ele de mentiroso, dizer que ele não era sétimo anjo. Agora veja a semente que saiu de Abraão, casou com Quetura, teve parece, mais de 10 filhos com Quetura, fora as mulheres, mas eles nunca foram filhos da promessa. Não. O filho da promessa foi o Isaque. Ele casou de novo, teve filho, mas não era da promessa. A semente estava correta? Estava, mas não estava no ventre de Sara. O negócio é onde caiu a semente. Quando o pastor Osmar pregou essa mensagem, a semente no ventre adequado, lá em Goiânia, Goiânia não viu a mensagem. A semente no ventre adequado foi nele.
Por isso que em pouco tempo ele saiu. Ele conseguiu ver esses selos, esses trovões. Não é agora que depois da sua morte, a unção agora caiu sobre um grupo de homens. Não, isso é um bezerro de ouro. Isso é uma arca sem Deus. Isso é tentar apagar a voz. Isso é uma doutrina. Não é uma revelação. Então São Pedro disse ele diz, como nos falou nosso amado irmão Paulo, 2 Pedro 3, verso 15, até o verso 17, ele disse que existia pontos difíceis de entender. Emineu tropeçou, Alexandre tropeçou, Fileto tropeçou. E eram grandes homens, tropeçaram. Porque tem que ter esses pequenos pontos. Porque tem pessoas que foram escolhidas para não entrar. Foram escolhidos para não ver. Outros já foram escolhidos para ver. Olha, Ismael estava dentro de Abraão, teve que ir para o ventre de Agar. O Isaac estava ali, não saiu para ir para o ventre de Agar, foi para o ventre de Sara. Agora, disse o pastor Osmar, dentro da mensagem do irmão Brana, tinha outra mensagem. O irmão Brana foi proibido de falar. Ele disse que dentro da mensagem de João, tem outra mensagem. Só a noiva para ver. Só ela para receber. A mensagem a divindade explicada, o profeta falando sobre doutrina e espírito correto, né? Ele diz, é exatamente como o católico, como eu tenho frequentemente dito. Se ele é um católico e está dependendo de Cristo para a salvação, ele está salvo. Certamente isso é correto. Se ele está dependendo da igreja, ele está perdido. Agora, se você depende do tabernáculo para se salvar, está perdido. Você pode estar com a mensagem do irmão Brana assim dia e noite no ouvido, mas se você depender do tabernáculo para se salvar, você está perdido. Se você depender de Jeffersonville para se salvar, você está perdido. Se você depender de Franca para se salvar, você está perdido. Se você depender de Benevídeo para se salvar, está perdido. Se você depender de Mogi das Cruzes para se salvar, você está perdido. Você é como o católico que depende da igreja católica. Então ele disse, e qualquer um de vocês, irmãos pentecostais, sabe que, se nós estamos olhando para a igreja pentecostal para nos salvar, nós somos entre os homens os mais miseráveis. Isso é correto, porque nós estamos perdidos. Isto é correto. Se vocês estão dependendo do quíntuplo, o quíntuplo sem a mensagem de uma só pessoa, vocês estão perdidos. Isso eu digo com segurança, porque eu tenho documento aqui, ó. Tenho mensagem. Porém, se nós estamos olhando para Jesus Cristo, então nós estamos salvos. Pela tua fé, o quê? Uma obra consumada. Fé é revelação. E essas coisinhas de agitações e marcas não faz muita diferença. Eu falei esse dia sobre medo. Hoje eu estava lendo em Gênesis, Deus perguntou para Adão, quem te fez saber que estava nu? Né? Não, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo. Mas quem te fez saber que estava nu? A mulher que o Senhor me deu. Aí foi perguntar para a mulher disse, foi a serpente. Um foi empurrando para o outro. Agora, veja, quando o pecado entrou, pecado é incredulidade.
Aí veio o medo. Medo. Aí a pessoa tem medo, diz, não, eu acho que eu vou sair daqui do Pastor Mendes, aqui de Benevide, acho que eu vou congregar lá em Franca, ou em Mogi das Cruzes, ou lá na Cremação, porque de repente aqui pode estar errado e lá está certo e eu vou. Não, você não vai nada. Deus não leva medrosos, Apocalipse 21:8. De fora ficarão os tímidos, os feiticeiros, eles ficarão de fora, os cães. Ele diz que os cães são pastores, gulosos. Medo. Adão viu que estava nu. Ele tinha pecado. Pecado é incredulidade, ele tinha descrido. O problema é que as pessoas nunca creram. Ah, mas eu acho que agora a coluna de fogo está com aquele grupo, está com aquele pastor. Aí você começa a supor. Aí você começa a fazer igual o macaco pulando de galho em galho. Uma hora quebra o galho. Porque você não teve revelação. Não teve um novo nascimento. Agora, se você teve um novo nascimento, a revelação, porque o rapto é uma revelação. Potencialmente você está dentro desse rapto. Você não tem medo de nada. E se os seus irmãos estão errados, você vai tentar ajudar os seus irmãos. Porque quando você se acha que está certo, então tenta ajudar o outro. O irmão Brana disse, se eu achasse um grupo que estava certo, correto, que vai para o céu, eu ia levar todos vocês para lá. Eu ia levar todos vocês. O problema é que, na caminhada, há muitos covardes, há muitos desertores, né? Há muitas pessoas. Você já leu aquele livro, O Peregrino? Tem um filme na internet, no YouTube, né? O Peregrino. O irmão Bruna fala sobre o livro. E agora eles fizeram um filme, já antigo filme. É O Sonho de John Bunyan. Ele teve um sonho, né? Numa jornada que estava indo para o céu. Mas ele encontrou um monte de gente. Ele encontrou o Castelo da Dúvida. Ali prenderam ele. Prenderam ele e o fiel. Ele achou também um companheiro, o fiel. Né? Só que o fiel, no meio do caminho, morre. E aí ele vai. Se você nunca viu esse filme, aconselho que você veja O Peregrino. É lindo, eu já vi mais de uma vez, já li o livro, é muito lindo mesmo, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Olha, agora eu disse ao irmão Cisne, né, e ao irmão Nesse, um era unicista e o outro era trinitariano. Eles estavam falando sobre deidade, sobre batismo. Para responder a sua pergunta, eu disse, agora, eu não tomo nenhum dos lados com vocês, irmãos. Veja a posição do irmão Brana. Eu não tomo nenhum dos lados com vocês. Eu sei que, enquanto vocês discutem, ambos estão errados. Está vendo? Porque eu preferiria estar errado em minha doutrina e correto em meu coração. Em outra tradução diz, correto no meu espírito, do que está certo em minha doutrina e errado em meu coração, está vendo? Eu disse, afinal de contas, é a condição do coração, é o espírito. Você viu Jesus, quando os discípulos estavam felizes, expulsavam o demônio, curavam o enfermo, Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. E vocês não sabem de que espírito vocês são. Agora eu sei de que espírito vocês são. Quando ele foi preso, foram todo mundo embora. Fugiram, largaram ele sozinho.
Pedro, que disse que ia ficar com ele, negou. Pedro faltava o batismo do Espírito Santo. Olha, então, eu fiz disso uma prática, diz o profeta, saber isto, que se um homem, não importa o que ele faça, e quanto ele difere, e o que ele diga sobre mim, se em meu coração, não apenas por dever, porém do meu coração eu não posso amar esse homem tanto quanto eu amaria alguma outra pessoa, então eu sei que há algo errado aqui dentro. Veja, isso é correto, porque não importa se ele. Eu disse, o senhor sabe o que nós vamos fazer? Aí o pastor veio e disse para o irmão Branco, você sabe o que nós vamos fazer contigo? Eu disse, nós vamos estabelecer uma pequena roda, um círculo, e colocá-lo bem do lado de fora do nosso círculo. Você sabe, irmão Branco, o que vamos fazer? Nós vamos fazer um círculo e vamos colocar você para o lado de fora. Nós não vamos querer você mais junto conosco, nós não vamos andar mais com você. Você lê a mensagem A Divindade Explicada? Você já pensou? Olha, irmão, você anda com essa gente aí, essa gente crê diferente. Você tem que andar conosco, ficar só com a gente, irmão Brando. Porque senão nós vamos fazer um círculo. Tem um pastor de São Paulo que ele me chamou algum tempo atrás e disse, olha pastor, é o seguinte, nós não vamos andar mais com o senhor não, porque o senhor está andando com o pastor Mendes, o senhor está concordando com ele. Se você está me escutando, você sabe que é verdade. E você está enquadrado aqui. Ó. Se você andar com ele, nós não vamos estar junto com você. Nós vamos fazer um círculo. Mas eu vou seguir o conselho do irmão Brando. Eu quero fazer um círculo maior e botar vocês para dentro. Eu lembrei dessa escritura quando esse irmão veio falar para mim. E ele disse, olha, sabe de uma coisa? Os irmãos que estão te deixando é porque você está andando com o pastor Mendes. Você já pensou? Aí eu escutando o pastor Osmar essa semana, ontem, ele disse, a minha mensagem tem formado até cabrito. Forma virginércia e virgem prudente. Sai tudo dessa mensagem. Não estou chamando você de virginércia. Não estou chamando você de cabrito. Só que você fez o círculo, me colocou para fora, colocou o pastor Mendes para fora, colocou todos nós para fora. Nós estamos fazendo um círculo agora grande. Né? Vem para dentro. Vai para a nossa reunião lá, o nosso evento lá em Benevides, você está convidado. Nós estamos fazendo um círculo grande, vai comer com a gente, ter companheirismo. E lá nós vamos escutar João também. Então eu disse, eu vou estabelecer outro círculo e voltar e colocá-los bem do lado de dentro novamente. Eu disse, vocês não podem me colocar para fora porque eu os amo. Vocês me colocam para fora, eu vou colocar o nome de vocês todos os dias diante de Deus para Deus abençoar vocês. Esse é o círculo que eu vou fazer. Vou orar por vocês, porque se eu não orar, 1 Samuel disse que é um pecado não orar pelos irmãos. Eu não quero pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Vamos um pouco. Veja, vocês não podem fazê-lo. Eu disse, há muitos de seus irmãos aí fora que me amam e creem em mim. Eu tenho seus membros que crê em mim, mas não para vir congregar comigo, nem eu não quero. Porque se tem pastor vivo, o que eu quero? Fica com o seu pastor, mas vamos ter companheirismo. Né? Membro que tinha que escolher pastor, sou um membro do pastor Osmar, que ele faleceu.
Mas quem tem pastor vivo, não. Aí é adultério espiritual. Aí você é um pastor adúltero. Olhe, eu disse, eles mesmo assim virão. Eu disse, eles virão. Irmãos me chamam, a gente conversa sobre a palavra. E se eles disser, pastor, nós queremos sair lá do nosso pastor, vocês ficam lá. Você está me escutando aí, eu sei que vocês me escutam, vocês são meus amigos, eu vou dizer isso aí para vocês. Se vocês é membro do pastor A, B, C, lá do companheirismo, lá de Franca, e vocês vêm me chamar aqui, a não ser que seu pastor caiu, está caído. Aí ele morreu espiritualmente. Eu vou dizer, fica com o seu pastor. Não foi o que o irmão Brana disse? Pergunta ao seu pastor, fica com o seu pastor. Gente, nós temos que ser bíblico, nós temos que ser mensagem, nós temos que ser da revelação mesmo, desses 7 trovões, desse novo nome, da terceira puxada. A terceira puxada não foi passos pequenos nem grandes, não. A terceira puxada foi anjos. A terceira puxada é a eternidade. E vocês não podem me colocar para fora. Se vocês me colocarem para fora, eu tornarei a colocá-lo para dentro. Eu disse, quando vocês fizerem um círculo, Deus, pela sua graça, me deixará fazer outro círculo e puxá-lo diretamente para dentro novamente. Isso é correto? Colocá-lo diretamente de volta, novamente para dentro. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser sua vontade. Muitos dos ministros, 285, muitos dos ministros lá em Tucson, que estão ouvindo esta manhã, irmão Gilmore, eu não tenho nada contra o irmão Brock, Primeira Assembleia, a Igreja do Mútuo Socorro, vocês homens, eu estive aí o tempo todo, vocês nem mesmo me permitiram vir, nem me convidaram para ir no seu púlpito, nem me convidaram para um culto. E ele disse, eu não tenho nada contra vocês. Eu estive aí todo o tempo. Claro, vocês não podiam, vocês não podem permanecer o que são. Vocês não podem aceitar a revelação, porque estão denominados. Formaram um grupo, fizeram uma cerca. E ouçam do mesmo modo que Uzias foi morto, nós falamos domingo aqui, porque esteve sobre aquela falsa inspiração. Você tem que examinar se você não está debaixo de uma falsa inspiração, que parece de Deus. O irmão Brana estava com um culto na Califórnia, e o irmão Brana tinha profetizado que a irmã Florence ia ser curada, mas que ela não ia viver, ela ia partir entre 3 às 4 de uma manhã. Ele não deu a data nem nada, mas naquela reunião, uma unção desceu tão forte, naquela reunião que o irmão Brana estava, que um homem levantou falando em línguas e interpretando. Quando a irmã Florence estava cantando, um hino lindo, e ele dizia, ó filha de Sião, não provarás a morte, verás a minha vinda. E disse que aquilo ali sacudiu o lugar, que a unção era muito forte, era falsa. Billy Paul chamou seu pai, irmão Brana, e disse, pai, o senhor profetizou uma vez que ele ia morrer. Agora, Deus fala na boca do irmão ali, disse, meu filho, o mesmo anjo de Deus que disse que a Califórnia vai para o fundo do oceano, foi o que disse que ela vai falecer. Ela vai morrer, ela não vai viver. Ela foi curada, mas vai morrer. Na mensagem O Poder de Deus para Transformar, irmão Brana conta que recebeu uma ligação da África do Sul, de ultramar. E o irmão Cauília recebeu a ligação que a irmã Florence tinha falecido. O irmão Brana estava com ele e disse, irmão, eu só quero saber o horário. O irmão Brana não deu nem os pesos. Você só quer saber o horário. Foi às 3h45 da manhã. Era só isso.
Aí o irmão Grimm disse, aí você julga que unção estava sobre o homem. O irmão Branham disse, foi o mesmo anjo que disse que a Califórnia vai para o fundo do oceano. Então, a falsa inspiração. Aí você tem que cuidar com a falsa inspiração. Ela engana, é Mateus 24, 24. Vamos ler a mensagem, vai um pouquinho. Assim, muitos cristãos verdadeiros estão perdendo sua experiência nessas velhas e mortas denominações. Aí a coisa vira uma denominação. Porque estão pondo a mão na arca quando não são ordenados para fazê-lo. Gente, aí começa a botar a mão nessa mensagem. Começa a botar a mão nessa terceira puxada. Começa a botar a mão nessa mensagem de João. Ó, a inspiração agora caiu sobre nós. É conosco agora. Nós ouvimos e transmitimos. Davi não foi consultar Natã. Trouxe morte, trouxe tristeza. O profeta estava na terra. A mensagem, meus irmãos, está aqui. Eu lamento por vocês que tomam caminhos errados, decisões erradas. Na verdade, vocês nunca oraram. Vocês nunca tiveram um novo nascimento. Nasceram num ventre errado. A semente estava correta. Aí, quando nasce num ventre errado, é como você vai plantar maçã no Nordeste. Ela não vai ser a maçã de São Joaquim, de Bom Jesus, de Vacarias. Não. Pode dar maçã. Pode fazer uma estufa, mas ela não tem o mesmo sabor. Ismael não tinha o sabor de filho da promessa. Mais tarde, seus filhos compraram José para vender lá no Egito. Agora, vocês podem crer nisto ou não crer nisto. E isso é com vocês. Deus é seu juiz. Deus nunca retirou sua palavra. O que ele disse a primeira vez, ele diz para todas as vezes. Ele disse a primeira vez para Brana: fique com aquilo que está nas fitas. João disse: aperta o play certo da esposa. E vocês colocaram na internet aí, alguns dias atrás, aperte o play do pastor Osmar. E por que vocês tiraram? Pressão, né? Com medo de perder alguém? Não fica com medo, não. A gente não está atrás de membro, não. Nós estamos atrás dessa mensagem, desse livrinho, para dar para o povo. Ele disse a Balaão: não vai. Balaão, não vai, Balaão. Mas Balaão tinha sido gerado no ventre de Agar. Balaão não é do ventre de Sara. Balaão não é de Apocalipse 10, 8 a 11. Então Balaão voltou e disse: mas Senhor, posso ir? Tinha um prêmio, né? Tinha um dinheiro, tinha um dízimo. Agora veja, Deus disse: vai. Quer ir? Então vai. Então. Não vamos discutir, vai. Agora, ele lhes deu permissão para ir. Trata-se de uma vontade permissiva de Deus, não é perfeita. E aí? Você já examinou se você está na vontade perfeita ou permissiva? Vai ter muita festa na vontade permissiva, mas vai ter morte. Morte espiritual. Você sabe onde acontece? Quando você for tomar ceia. Porque quando você for trazer a sua oferta no altar, e você lembrar que seu irmão tem algo contra você, você contra ele, vai primeiro acertar. Liga, manda um zap. O problema é que as pessoas não são humildes para acertar, para ligar. E não da vontade original de Deus. Você vê o problema em que ele se meteu?
E qualquer homem que edifique qualquer coisa, qualquer organização, ou qualquer coisa sem que seja sobre a palavra de Deus, é areia movediça. Caiu ali e não sai mais. Precisa de uma corda. E tem que estar amarrado em lugar forte. Morrerá com toda certeza. Porque a palavra de Deus é um corpo em crescimento da noiva. Ele não pode ser todo pé, todo braço, todo coxa. Essas coisas, olha, vem em sua estação, pentecostais. Vocês fizeram de tudo isso uma coisa. Portanto, vocês não podem aceitar nova revelação. Dentro dessa mensagem de João, tem uma mensagem. A revelação, não a doutrina dela, a revelação, a fé de arrebatamento. Essa é a razão por que vocês ficam exatamente onde estão e morrem. Segue avante, tanto que vou cansá-los, mas Deus não muda seu parecer. Sua primeira decisão é exatamente correta. Ele disse ao irmão Brana disse para nós, fique com o que está na fita. João falou a mesma coisa. Se ele falou a mesma coisa, eu falo a mesma coisa. Pastor Mendes fala a mesma coisa, porque se eu falar diferente, é confusão. E ele disse, e agora vocês querem deixar a mensagem de uma só pessoa? Hein? Aí ele disse, aí agora nós já não estamos falando a mesma coisa. Você escuta essa mensagem que nós colocamos aí. Uma profecia, uma mensagem para esse dia. Ele estava falando naquele dia que aqueles irmãos tinham saído, dizendo que não era mais a mensagem de um só homem. O pastor da África, o pastor de Porto Alegre. Ele diz, está vendo a confusão? Não estamos falando mais a mesma linguagem. Você vê a confusão que fez Davi? Porque não foi ao homem do dia, a Natã, o profeta. Não ia ter morte, não ia ter confusão. E ele disse a mesma coisa nessa mensagem. Você quer saber qual? Está na internet, eu postei aí. Está no grupo. Já escutamos. Estamos ouvindo. Não uma vez, não. É 2, é 3, é 4, é 5. Porque tem uma mensagem ali dentro. É como a ostra. Não é a carne, não. É a pérola que está ali dentro dela. Você tem que romper aquela casca. Ali dentro tem algo que tem mais valor do que o sabor da ostra, a pérola. Portanto, Deus não muda o seu parecer. Ele apenas deixa aí em frente em sua vontade permissiva. Deus é um bom Deus, como Oral Roberts diz, ele também é um Deus temível. Então ele deixa você ir na vontade permissiva, como Balaão. E você vai. Você vai, pastor, você vai, membro, na vontade permissiva. Ouça o Natã do dia. Ouça João do dia. O quíntuplo operava nos dias do irmão Brana. Perguntas e respostas sobre o selo 232, pergunta 22, parágrafo 233 também. Quando fizeram a pergunta para o irmão Brana, terá a noiva de Cristo o ministério antes do arrebatamento? Com certeza.
É isso que está ocorrendo agora mesmo. O quinto operava no seu dia, mas tinha um só homem naquele dia. O quíntuplo sem um só homem é uma confusão. O quíntuplo, eu vou dar o parar aqui para vocês. O quíntuplo sem um só homem, ele é do demônio. Instruções de Gabriel, Daniel 133. A arca fora dos ombros do sacerdote, sem a mensagem de Natã, era morte. Não tinha Deus. O irmão Branham disse que era só uma caixinha de madeira. E era uma caixinha, não podia nem tocar, que morria. Os bois tropeçaram. Davi pensou que era a vontade de Deus, era permissiva, era a vontade da morte. Davi cantava, dançava, mas de repente os bois começaram a tropeçar. Só espera os bois tropeçar. Os bois começam a tropeçar, aí vem a morte, porque você vai querer botar a mão na arca. A arca estava sem a mensagem de uma só pessoa. É morte. Deus te abençoe.